Por que aliados enviam à Ucrânia armas com poder limitados, abusos sem GPS, lançadores de foguetes com alcance reduzido? Alguns sistemas só chegam a Kiev com limitações. Motivos são regra de exportação ou medo de reação da Rússia. Por Roman Gorchavenko, Deutsche Welle. Tanques de batalha Leopardo 2 da Noruega, caça MiG-29 da Eslováquia. A Ucrânia recebe entregas quantiadas de armas pesadas do Ocidente. Na segunda-feira, dia 20 do mês 3, os Estados Unidos anunciaram um novo pacote de ajuda militar de 350 milhões de dólares. Mas os prometidos tanques de batalhas Abrams M1 ainda estão incluídos. Abrams sem armadura secreta. Recentemente, Washington afirmou que iria antecipar o envio dos tanques, prometendo despachar modelos mais antigos já no segundo semestre deste ano. A revista americana Politico noticiou há algumas semanas que os Estados Unidos não querem fornecer à Ucrânia os Abrams com blindagem secreta feita de urânio empobrecido. O motivo seriam os regulamentos de exportação. Gustav Gressel, especialista militar do think tank Conselho Europeu de Relações Exteriores, ECFR, na sigla em inglês, não vê nada de incomum nisso. A Ucrânia receberá a variante de exportação do Abrams, usada no Egito, Arábia Saudita e Iraque, disse. Sua blindagem é comparável à série mais antiga dos tanques de batalha Leopard 2 e Leopard 2A4 que a Noruega, antes disso a Polônia, entregaram à Ucrânia. Tanque M1A1 Abrams do Exército dos Estados Unidos dispara durante exercício militar da OTAN na Letônia em 26 de março de 2022. Foto Ints, Carl Nintz, Reuters. Tanque M1A1 Abrams do Exército dos Estados Unidos dispara durante exercício militar da OTAN em Letônia em 26 de março de 2021. Foto Ints, Carl Nintz, Reuters. O Abrams mais antigo ainda é um bom tanque principal de batalha. Tem um bom dispositivo de imagem térmica e um canhão poderoso e é superior aos tanques russos em termos de manuseio, explica Gressel. Obuses americanos e softwares ucranianos. Regras de exportação são uma razão pela qual os Estados Unidos já forneceram para a Ucrânia versões modificadas de certas armas. Mas não a única. A questão é o que acontece se um tanque for deixado para trás e for capturado e analisado pelos russos, ressalta Gressel. Essa preocupação também possivelmente se aplica aos obuseiros M777 dos Estados Unidos que são entregues à Ucrânia desde abril de 2022. Esses obuses foram enviados sem navegação, já GPS, e os respectivos computadores de bordo, armas sem GPS, geralmente são menos precisas. O exército ucraniano rapidamente encontrou uma solução e instalou seus próprios sistemas, incluindo o software de artilharia GIS ARTA desenvolvido na Ucrânia. De acordo com a mídia ucraniana ocidental, um dos mais conhecidos dos obuses M777 com software GIS ARTA foi em maio de 2022. À época, a artilharia ucraniana impediu um número particularmente grande de tropas russas de cruzar o rio Seversky Donetsk, perto da aldeia de Mirorovivka, da região de Lugansk. Gustav Gressel vê a Ucrânia em vantagem. Com a artilharia, as ordens de fogo por modo digital são muito mais rápidas. De um lado os russos, por outro lado, muito ainda está sendo feito por radiotelefonia, sublinha. Sergio
Kravtsich, especialista militar de Kiev e ex-oficial do exército ucraniano, não vê maiores problemas das limitações do sistema de armas ocidentais. Todos os sistemas de informações de comando estão integrados nas estruturas de comando da OTAN. Ele só pode ser usado no âmbito das tarefas da OTAN, afirmou em entrevista à DW. Esta é uma prática normal, a Ucrânia usa seus próprios sistemas, concluiu. Lançador de mísseis de alcance limitado. A situação é diferente com os lançadores móveis de foguete HIMARS fabricados nos Estados Unidos, que a Ucrânia tem usado com sucesso para ataques precisos, bem atrás da linha de frente desde meados de 2022. Para o sistema, Estados Unidos estão fornecendo mísseis com um alcance de cerca de 80 km, mas não os mísseis ATACMS, muito mais poderosos, que podem atingir alvos de até 300 km de distância. O Wall Street Journal noticiou que os Estados Unidos modificaram esses lançadores de foguetes antes da entrega para que foguetes de longo alcance não pudessem ser disparados, nem mesmo se a Ucrânia os encontrasse no mercado mundial. O jornal cita uma fonte anônima do governo dos Estados Unidos que afirma que a razão é o desejo de reduzir o risco de um alargamento da guerra com Moscou. Em setembro de 2022, a porta-voz do Ministério do Exterior da Rússia, Maria Zakharova, disse que os mísseis de longo alcance eram Marinha Vermelha e que isso faria de Washington parte envolvida do conflito. Gustav Gressel acredita que as restrições técnicas aos lançadores de foguete HIMARS também podem ser revertidos se Washington decidir fazê-lo por razões políticas. Stephen Blanken, especialista do think tank americano Instituto de Pesquisa de Política Externa, FPRI, da sigla inglesa, acredita que as restrições à venda de armas dos Estados Unidos à Ucrânia têm a ver com o medo da Rússia e de uma escalada da guerra por parte da Rússia. No entanto, ele considera essa preocupação exagerada. Acho que temos muito medo de uma escalada da Rússia, diz o especialista. Não entendo por que o território russo deveria ser excluído dos ataques ucranianos. A Rússia começou esta guerra e destruiu a Ucrânia. Blank vê uma diferença significativa no campo de batalha no fato de que a Rússia pode concentrar seu equipamento de guerra na fronteira com a Ucrânia e disparar à vontade sem temer um contra-ataque. Se eles não pudessem mais fazer isso, seria uma grande vantagem para a Ucrânia. Blank defende mostrar nas negociações com a Rússia que o Ocidente não se deixa pressionar. No início de 2023, os parceiros ocidentais da Ucrânia prometeram fornecer mísseis com alcance de até 150 km. O ministro ucraniano da Defesa, Oleksiy Reznikov, disse na época que Kiev havia prometido não disparar contra o território russo. No entanto, isso não se aplica aos territórios ucranianos ocupados pela Rússia. Sinais errados de Putin. Stephen Blank acredita que os aliados da Europa têm ainda mais medo do que os Estados Unidos. A administração Biden quer manter a OTAN unida e, portanto, está levando isso em consideração, segundo o especialista. A OTAN enfatizou repetidamente que não faz parte da guerra e não quer ser arrastada para a guerra. Gustav Gressel, do ICFR, acha que isso está certo, mas critica a ideia de Washington de que alguém poderia microgerenciar a guerra para encerrá-lo em um impasse desejado. Uma guerra é complexa e caótica demais para isso, diz Gressel. Com isso, apenas são enviadas sinais a Putin de que ele tem uma certa chance de vencer a guerra. Qualquer contenções nas entregas de armas ocidentais é um sinal para ele de que não estamos falando sério.